Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre o mercado de carbono aqui com o Expedito Parente Júnior, que é head de combustíveis renováveis da OBPI Participações. Tudo bom, Expedito? Seja bem-vindo a mais um Cenários aqui com a gente. Tudo bem, Kênia? É um prazer estar aqui novamente. É sempre uma satisfação poder contribuir, ainda mais agora com esse tema tão, tão corrente, né? Tão quente. E será um prazer poder conversar com você e com os espectadores. Muito bem, Expedito. Primeiramente, eu gostaria que você iniciasse fazendo uma avaliação do atual cenário do mercado de carbono aqui no Brasil e também no Ceará, se possível, e uma comparação com outros países emergentes. É, fazendo um rápido retrospectivo, esse tema do mercado de carbono é algo que se busca já há muitos anos, né? Desde em 97 começou o chamado Protocolo de Quioto, lá na COP3, né, Confederação das Partes, em que se criou um esforço global para o mercado de carbono, né? Isso foi quando se popularizou o termo crédito de carbono, né? Acho que muitos dos que estão aqui assistindo certamente são testemunhas desse processo todo. Só que houve um primeiro boom no Brasil, né, dos projetos com crédito de carbono. Esse assunto se enfraqueceu no mundo inteiro, principalmente em razão da falta de qualidade e transparência sobre esses créditos de carbono. O protocolo de Kyoto ele foi substituído pelo Acordo de Paris na COP21, né, já em 2015, e houve uma aclamação por esse acordo. Mais de quase 200 países são signatários, né, do, do Acordo de Paris, cada um com os chamados NDCs. Estou fazendo aqui uma rápida retrospectiva para poder contextualizar a minha resposta, né? Então, cada país, eles declaram os chamados NDCs, que em português seriam contribuições nacionalmente determinadas, e a cada 2 anos eles são obrigados, né, a atualizar esses NDCs. O Brasil, recentemente, ele ratificou seus NDCs, né, onde o Brasil se compromete, em 2025, reduzir em 48% suas emissões de gás de efeito estufa, né, e em 2030, 53%, isso comparado com os níveis de 2005. Agora, ano que vem, a gente vai estar declarando provavelmente a meta para 2035, né, conforme a própria regulação. E, e atualmente existe uma regulamentação para esse mercado de carbono em discussão no Senado. Já foi aprovado no Congresso e está passando pelo Senado agora. No entanto, esse tema aqui no Brasil, ele já está bastante evoluído, e eu queria aqui fazer referência ao RenovaBio, que foi o primeiro ensaio, né, de uma regulamentação do mercado de carbono no país. O RenovaBio, apesar da gente ainda estar em discussão a regulamentação do mercado de carbono como um todo, né, na economia brasileira, mas o RenovaBio já é uma demonstração de quão evoluído está o Brasil nesse tema, né? O RenovaBio ele é um mercado de carbono específico para o setor de biocombustíveis, né? Então, os produtores de biocombustíveis no Brasil, biodiesel, etanol, biogás, eles têm o direito de emitir títulos equivalentes a 1 tonelada de CO2 que eles deixam de emitir de forma equivalente, né? Então, por exemplo, se uma indústria de biodiesel ela é eficiente e aí tem todo um regramento para isso, né? Se é demonstrada que seu balanço de massa e energia faz com que a pegada de carbono daquele biodiesel é tantas vezes menor do que a do diesel, a cada 1 tonelada que isso equivale, este produtor de biodiesel é capaz, faz jus, né, a emitir um título que a gente chama de CBIO, e esse título é então comercializado na B3. E esse mercado é um mercado absolutamente consolidado no país, né? Ele começou a ser comercializado em 2020, um pouco depois do início da pandemia, e até o momento, até abril de 2020 para abril de 2024, esses 4 anos, foram emitidos mais de 130 milhões de CBIOS, ou seja, isso significa que mais de 130 milhões de toneladas de carbono estão deixando de ser emitidas pelo mercado de biocombustíveis, né? E esse número se espera
que esse número chegue a 600 milhões de CBIOS até 2030, né? O que faz com que esse programa, esse mercado de carbono, ele seja considerado um dos maiores do mundo. E agora, com essa regulamentação que está aí no Congresso, né, e sendo já aprovado pela Câmara e indo para o Senado em discussão, ele tende a disseminar isso em todos os setores, né? Ele cria limites para as emissões dos setores que são poluidores, né, que fazem tem uma grande emissão anual, e cria regra também, muito à luz do que eu acabei de mencionar do RenovaBio, cria regra para a emissão de títulos de compensação. Então, ou seja, aqueles setores que emitem pouco vão poder emitir títulos, e aqueles setores que emitem muito vão poder comprar esses títulos para compensar as suas emissões, né? E vai ser criado um sistema de comércio dessas emissões, né, desses títulos, chamado SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Ah, vai ser criado as CBS, que são as cotas brasileiras de emissões, em que cada setor vai ser obrigado a se sujeitar. E o CRVE, que são os certificados de redução verificada de emissões. Então, veja que é muito parecido, né, de forma muito análoga ao RenovaBio. E, evidentemente, também serão discutidas aí penalidades, né, pelo descumprimento. Então, o Brasil está bastante evoluído, né, como eu acabei de comentar, ainda que esteja em discussão essa lei, né, no Congresso. Comparado com outros países emergentes, a China, se é que a gente pode dizer que a China é um país emergente, ela, sem dúvida, está bastante avançada nesse tema, ela já tem o seu sistema de comercialização de títulos já desde 2021, é o maior do mundo, né? Entre os países emergentes. O Chile e o México, ainda que não sejam grandes emissores como o Brasil, também já tem seu mercado de carbono regulamentado. Então, eu diria que nesse aspecto, são os países emergentes mais avançados. A Índia e a África do Sul, que são dois países também grandes emissores, eles estão atrás, eles não estão ainda com esse mercado regulamentado. Então, eu diria que o Brasil, através do RenovaBio, está bastante avançado, tem um dos maiores mercados de carbono do mundo, e agora com a disseminação disso através do SBCE, né, que será pretensamente aprovado aí pelo Congresso nos próximos dias. E quais são as principais vantagens do Brasil no mercado de carbono, né? Considerando nossas riquezas naturais, a matriz energética. E também eu gostaria que você fizesse o mesmo parâmetro para o Ceará, trazendo para a nossa realidade aqui do nosso estado. A grande. Nós temos duas grandes, talvez até três aspectos importantes, né, que mostram a vantagem comparativa do Brasil nesse mercado de carbono. Primeiro, a nossa biodiversidade, né? O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo. Aliás, a floresta amazônica, muitos consideram o maior reservatório biológico do mundo, né? Que tem um papel na regulação climática extremamente importante, né? E a conservação da Amazônia certamente tem um forte potencial para gerar crédito de carbono. Então, o bioma brasileiro, não só a Amazônia, o Cerrado, a, a, esse é um grande ativo nosso, que certamente faz a gente ter muitas vantagens comparativas, né, para esse futuro mercado de carbono. Um outro aspecto nosso é a nossa matriz energética limpa, né? Hoje, cerca de 50% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis, um pouquinho menos, né? 49%. Ano a ano esse número está crescendo, né? Ou seja, tanto em razão da energia eólica e solar, como também em razão da biomassa, né? Dos biocombustíveis, a indústria da cana, e todos esses são setores competitivos, né? Que estão aí crescendo no Brasil, já são setores grandes ainda que crescendo, então o mercado de carbono traz uma oportunidade de expandir essa indústria verde do Brasil, né? E além disso, um terceiro aspecto é que o Brasil ele é um país com uma posição geopolítica relativamente estável, né? Comparado com outros países, que alguns deles aí metidos em instabilidades geopolíticas. O Brasil não.
Brasil costuma ser um país de uma diplomacia fácil. Então, esses três aspectos fazem com que isso seja uma grande oportunidade para o Brasil. O Ceará, né, pelo que nós acabamos de comentar, é um importante player nesse setor de energias renováveis e certamente também terá suas vantagens, né, em razão do nosso sol e vento, que tem um- seus privilégios, né, e futuramente aí com a indústria de hidrogênio verde que tende a chegar no Ceará. E que oportunidades o mercado de carbono pode trazer para a economia brasileira, especialmente em setores como o agronegócio e a indústria? Essa é uma pergunta interessante porque aqui na China, por exemplo, eles enxergam essa, esse desafio ambiental, na realidade, como grande oportunidade de negócio, né? Acho que nenhum país outro conseguiu se posicionar e aproveitar tanto esse desafio ambiental como uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico, né? Hoje em dia, tecnologia chinesa está presente em praticamente qualquer negócio verde, né? E assim não deve ser diferente no Brasil, certo? No Brasil, eu acho que o mercado de carbono ele vem valorizar práticas sustentáveis no agronegócio, né? O Brasil tem um agronegócio, de maneira geral, sustentável, e o mercado de carbono vai poder precificar isso, né? Nós poderemos agregar valor aos produtos de baixo carbono, até mesmo commodities, as commodities em geral, né, o próprio nome já diz, são produtos que têm uma dificuldade de diferenciação em valor. Eles se diferenciam mais em custo. E o mercado de carbono vai permitir a agregação de valor a esses produtos, até mesmo commodities, né? Onde o público, né, o mercado comprador, cada vez mais tende a valorizar esses produtos que são ambientalmente corretos, que têm uma pegada de carbono mais responsável. O mercado de carbono ele vai exigir que a indústria venha a inovar, né? E a inovação sempre trará produtividade, trará também agregação de valor, e isso no médio e longo prazo também trará benefício importante para a nossa economia. Isso vai fortalecer nossa presença no mercado internacional, né? A Europa, por exemplo, ela está adotando uma política de taxação de carbono nas fronteiras, né? Que em inglês é o CBAM, né? Que é um ajuste de carbono na fronteira, né? O termo em inglês. E então, ou seja, os produtos que chegarem na fronteira da Europa com a pegada de carbono mais elevada, eles pagarão uma taxa extra, né? Então, e aqueles produtos que, por outro lado, tendem a ter uma pegada de carbono menor, terão uma maior competitividade do mercado europeu, que é um mercado importante, né? O mercado de carbono vai permitir com que os setores em geral tenham uma renda extra, né, com a venda de crédito de carbono, então isso também poderá ser uma importante é, é, ma- é, um ingrediente para a margem dos negócios, né? Como eu disse também, a tendência é a valorização e a expansão de uma indústria que a gente tem vocação, especialmente a energia renovável e os biocombustíveis, tende a se expandir, né? Essa indústria não só para consumo doméstico, como para exportação. Então, por tudo isso, a gente espera ter uma economia beneficiada, né, por esse mercado. Eu acho que a gente tem que olhar para o mercado de carbono não como um encargo, né? E sim como uma oportunidade de se diferenciar, aproveitando uma vocação tão forte nossa que são os nossos setores econômicos de baixo carbono. Muito bem, você falou agora das vantagens, das oportunidades, então eu gostaria que agora você falasse sobre os desafios, né? Quais são os principais desafios para o Brasil alcançar a neutralização das emissões de carbono até 2050? Essa é uma meta ousada, né, que lá nas NDCs, lá no Acordo de Paris, o Brasil ratificou. É claro que nós partimos de uma posição privilegiada, né, por nós já termos uma matriz muito verde. Mas nós temos sim muitos desafios, né, e desafios de ordem econômicos, políticos, tecnológicos, sociais, né. Acho que nós temos um desafio importante que é o controle do desmatamento.
Hoje, se nós olharmos a composição de nossas emissões, ela está muito fortemente ligada ao desmatamento ilegal, né? E então melhorar a fiscalização sobre esse desmatamento, equilibrar, né, de forma responsável essa expansão do agronegócio com o desmatamento legal. É, então, o uso da terra, né, é um grande desafio para o Brasil não deixar de cumprir as nossas metas de emissão. Além disso, nós temos também alguns desafios mais setoriais, como os biocombustíveis, né, que é um importante elemento nosso de descarbonização. Ele, em muitas regiões do país, em muitas épocas do ano, ele ainda é mais caro do que o combustível fóssil. Então, temos um desafio de competitividade dos biocombustíveis também a ser superado. Nós temos um dos maiores juros reais do mundo, né? Então, todos esses empreendimentos de descarbonização, todos esses empreendimentos que visam o abatimento de carbono, eles são intensos em capital, né? Então, o custo de capital é um desafio para a gente. É importante a gente atrair dinheiro barato, recurso internacional. Nós temos também falhas em nossa infraestrutura, que faz com que a gente ah, seja ineficiente nesse processo né, de escoar, de armazenar, enfim, toda a infraestrutura básica de nossa indústria, nossa economia, ela é ineficiente comparado com outros países. E essa ineficiência, ela sempre se traduz em carbono, né? Um exemplo aqui, claro, aqui, um navio quando chega no Pecém, por exemplo, no Ceará, ele não pode ser reabastecido porque ali não tem um terminal de abastecimento. Ou ele já volta cheio para voltar para seu destino, sua origem, ou ele tem que ir até o Rio para ser reabastecido, né? E está sendo prevista aí uma refinaria no Pecém que visa eficientizar, né, esse reabastecimento, uma vez que essa refinaria ofertará combustível marítimo, né? Então, é um exemplo de eficientização de nossa infraestrutura e dentre tantas outros desafios de infraestrutura aí, de armazenagem de grãos, né, o escoamento do nosso agronegócio. Temos um desafio de modernização de nossa indústria. Nossa indústria, ela, historicamente, é uma indústria protecionista, então isso faz com que a nossa indústria muitas vezes não traz soluções de eficiência como se vê em outros países. Temos também um desafio de continuidade de políticas públicas de longo prazo, porque o mercado de carbono é uma política pública de longo prazo. Normalmente, esses empreendimentos de baixo carbono são empreendimentos de payback longo, né? Então, e demandam essa continuidade de políticas públicas. Temos um desafio de monitoramento e verificação dessas emissões. Aí isso vale para o mundo inteiro, não só para o Brasil, né? Como a gente assegurar a qualidade na informação, na medição e na verificação desse abatimento de carbono, para não cair também de novo no mesmo descrédito, né, que aconteceu lá no início do protocolo de Kyoto, em que os projetos de crédito de carbono iniciais perderam valor no mercado. E o Brasil, por ser um país, apesar de rico, mas com a população pobre, né, temos o desafio da inclusão social. Como é que a gente aproveita essa oportunidade para fazer o que a gente chama dessa transição energética inclusiva, né, justa, né? O desafio de gerar emprego e renda e melhorar a condição da população. Eu diria que esses são alguns dos principais desafios aí da implementação desse mercado. E em novembro de 2025, a gente vai ter aqui no Brasil, né, a COP30, né, Conferência Climática, ela vai ser sediada em Belém do Pará. E antes disso, o Brasil corre para aprovar e implementar a proposta para o mercado de carbono, que atualmente está tramitando no Congresso, como a gente já havia falado no início. Então, eu gostaria que você falasse para a gente como que o Brasil pode usar a regulamentação do mercado de carbono como um trunfo diplomático na COP30 para atrair investimentos e parcerias internacionais aqui. É, certamente essa PL estará aprovada até lá, né? Ou seja, seria uma gafe o Brasil sediar a COP e não ter o mercado de carbono regulamentado. Isso seria uma gafe terrível, né? Então, certamente isso deverá estar aprovado até lá, né?
Eu diria até o seguinte, até a data que a gente está aqui gravando, essa PL não foi ainda aprovada, mas a qualquer momento ela deve estar sendo. Existe uma pauta verde, né, em tramitação no Congresso. Recentemente foi aprovado aí o combustível do futuro, que se relaciona muito com essa PL do mercado de carbono. Então, certamente chegaremos lá na COP30 ano que vem com esse mercado de carbono já em curso, né? A própria COP30, acho mais até do que a aprovação dessa PL, porque isso é mais do que a obrigação do Brasil fazer isso. Eu diria que sediar a COP30 já foi um reforço nessa posição de liderança que o Brasil tem nas políticas climáticas, né? Isso demonstra o compromisso, né, do país com as nossas metas de neutralidade de carbono, né, e com o acordo de Paris. Traz um prestígio diplomático importantíssimo, né? As COPs, né, as Conferências das Partes, um evento, um dos eventos mais solenes, né, e mais multilaterais que existe hoje na agenda internacional. E realmente foi uma vitória grande esse evento acontecer no Brasil aqui ano que vem. Certamente isso traz uma reputação importante para o país. Os olhos estarão voltados para o Brasil. O Brasil aproveita essa ocasião para acelerar e fortalecer todas suas medidas, né, para mostrar ao mundo o que a gente está fazendo. E certamente isso resultará em maior atração de investimentos internacionais. Isso resultará em maiores possibilidades de cooperações internacionais para, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, né? Isso nos permite ser exemplo para outros países emergentes e até mesmo para nações desenvolvidas. Então, realmente é um evento assim, que consolida o Brasil, né, no protagonismo, né, entre os protagonistas da agenda climática mundial. E falando no projeto de lei, como que a votação da regulamentação do mercado de carbono no Congresso Nacional pode impactar a competitividade do Brasil no mercado global? É, eu acho que juntando um pouco as respostas anteriores, né? Eu acho que é isso vamos dizer assim, ou seja, aquilo que a gente conversou até o momento resulta nessa sua pergunta e na resposta que eu quero comentar. Ou seja, a- ao final, nós esperamos ter ou seja, com a regulamentação dessa PL, né, com a consolidação desse mercado, uma maior segurança jurídica, né, para os investidores e financiadores internacionais, né, saberão quais são as regras, quais são as metas, né? Isso tende a fortalecer a indústria brasileira, que é fortemente vocacionada para produtos de baixo carbono, né? Agricultura de baixo carbono, os biocombustíveis, as energias renováveis. Isso é, certamente resultará também em soluções de baixo carbono, também na indústria siderúrgica, na indústria de mineração, ou seja, na indústria de petróleo, né? A indústria de petróleo é uma das indústrias que apesar de se caracterizar como uma indústria símbolo, né, das emissões de carbono, mas a história vem mostrando que um dos maiores financiadores, um dos maiores investidores, um dos maiores apoiadores em soluções de redução de carbono é a indústria do petróleo, que é uma indústria muito rica, né? Uma indústria que tem uma capacidade de investimento em desenvolvimento muito forte, né? Aí eu faço aqui até já uma, uma, uma ligação com que isso será mais uma vocação do Ceará, né? Que provavelmente terá uma refinaria no PECEM, dentro de um ambiente do hidrogênio verde, né? Que também será mais uma oportunidade aí para o aproveitamento desse mercado de carbono. Agora, além disso, o mercado de carbono também poderá mitigar barreiras comerciais existentes. Vou dar um exemplo aqui. Há uma preconceito no sentido, não no preconceito, né, sobre as commodities brasileiras no mercado europeu, né?
Os biocombustíveis brasileiros, tanto etanol como biodiesel, eles muitas vezes são criticados na Europa por, por ser commodities, né? Então, o mercado de carbono irá mitigar essas barreiras comerciais, ah, e dentre outros exemplos que possam acontecer. A gente pode também perceber uma integração desse mercado de carbono brasileiro com o mercado de carbono de outros países, né? Ou seja, a tendência é uma evolução de uma exportação e importação de crédito de carbono, ou seja, que esse mercado não se restringe apenas ao mercado brasileiro. Ah, mais uma vez a questão de que eu já comentei anteriormente dos CBAMs, né, que os países, a Europa já está com já adotando essa medida de taxar, né, de fazer uma taxação de carbono nos produtos nas suas fronteiras. Então, isso também poderá ser um instrumento de competitividade para a gente. E de uma maneira um pouco mais subjetiva, a melhoria da nossa reputação, né? Ou seja, os produtos brasileiros serem reconhecidos, né, com esse elemento de qualidade que é a, seu baixo carbono, sua responsabilidade ambiental. E puxando aqui mais para o nosso lado, aqui para a nossa região, como que o Ceará se posiciona hoje nesse mercado dentro do Brasil? O Ceará, nós temos algumas grandes oportunidades, né? Primeiro, nós somos o estado mais semiárido do Brasil, então uma área em processo de desertificação muito forte. Então, projetos de recuperação, né, preservação e recuperação da caatinga poderá ser projetos para gerar créditos de carbono bastante valiosos. Acho que teremos uma grande oportunidade nesse sentido. Nós, obviamente, temos uma indústria de energia eólica e solar pujante, né, pujante. Isso tende também a ser fortalecido com o mercado de carbono. Nós temos, nós não temos hoje uma indústria de biocombustíveis. No entanto, com a chegada da Transnordestina no PECEM, né, e se criar ali um corredor de exportação de grãos pelo PECEM, caberão algumas plantas de biocombustíveis no Ceará, né, porque nós somos consumidores de biocombustíveis, mas não somos produtores de biocombustíveis. Então, na hora que houver uma oferta de matéria-prima passando aqui pelo PECEM para exportação, certamente surgirão plantas de biocombustível, e aí será uma vocação a mais do Ceará para, para o mercado de carbono. Existe todo esse esforço, né, de desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde no Ceará, né, e está avançando e evoluindo também com a regulamentação. Se espera aí ter talvez um primeiro empreendimento iniciando suas obras já no curto prazo. E não poderia também deixar de repetir aqui a, a, a expectativa da construção de uma refinaria daqui, né, no Ceará, em que, pelo que a gente viu, né, e discute aí na fase de licenciamento, por ser uma refinaria nova, moderna, com tecnologia estado da arte. Ela traz conjunto de elementos, né, que facilita a mitigação de emissão de gases de efeito de estufa, né, que estou me referindo aqui à refinaria do PECEM, né, que está em fase aí de licenciamento. Ah, segundo a imprensa, início das obras já para o início do ano que vem. E por ser uma refinaria moderna, né, vem com todas as suas inovações, todos os seus upgrades, para poder trabalhar com captura de carbono. Eles já anunciaram também o interesse em investir em combustível sintético, né, combustível de aviação. Então, tudo isso também serão elementos importantes para aproveitar o mercado de carbono. E, e quais medidas você acha que são necessárias para posicionar o Brasil como o líder global no mercado de carbono? O primeiro delas é a gente regulamentar esse mercado, né? Isso é um mercado regulado. Hoje no Brasil, o que prevalece são os projetos voluntários, né? E se a gente quer realmente é, assumir nosso protagonismo, a gente precisa regulamentar esse mercado de carbono.
Precisamos ter essa posição de protagonismo internacional para integrar esse mercado brasileiro com os mercados internacionais, né? Importantíssimo isso. A regulação, a PL em si, uma vez aprovada, uma vez transformada em lei, ela sozinha, ela é um passo importantíssimo, mas sozinha não resolve tudo, né? A gente precisa ter nós precisamos ter uma governança climática, da mesma forma como existe hoje uma governança energética, do mesmo jeito que existe uma governança no setor de petróleo e gás, no setor hídrico, no setor das telecomunicações. Precisamos criar algo equivalente também à governança quanto ao clima, né? E é o papel das agências reguladoras, né? Precisamos ter, como eu disse lá atrás, não cair na mesma, no mesmo erro que foi lá os projetos de MDL, no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, lá do Protocolo de Kyoto, e em ter falta de transparência, falta de confiabilidade naquilo que está sendo deixado de emitir. Então, é muito importante ter um mecanismo de monitoramento e verificação dessas emissões de forma confiável e transparente. Tem que ter muita qualidade esses projetos, né, de crédito de carbono. Precisamos fortalecer os incentivos, né, e a promoção dessa indústria brasileira vocacionada ao baixo carbono. Aí eu me refiro aqui à agricultura sustentável, aos biocombustíveis, às energias renováveis. Precisamos também investir e eficientizar nossa infraestrutura, precisamos preservar nossos biomas, precisamos correr atrás correr atrás do tempo perdido em incentivar o desenvolvimento tecnológico. O Brasil está muito aquém do que aqui na China, por exemplo, né? A gente percebe que, mais uma vez, eu repito isso, nenhum outro país no mundo se aproveitou melhor dessa agenda climática para usar isso como um elemento de desenvolvimento econômico, né? Eles têm investido fortemente em inovação e estão presentes no mundo inteiro, né, com suas tecnologias. Precisamos também trabalhar a educação e a conscientização da população, porque acho que o aculturamento, né, ele acelera esse processo todo. Então tem muita coisa a ser feita realmente além da lei, da aprovação da lei. Entendi. E, na tua opinião, a regulamentação do mercado de carbono, ela é suficiente para assegurar o cumprimento das metas climáticas daqui do Brasil? É um passo fundamental, né? Mas ela precisa ser complementada com políticas específicas, né? De políticas setoriais. Ela precisa realmente ter uma qualidade na implementação. O Brasil é craque em fazer lei que depois não é cumprida por uma falta de regulamentação. Então a gente precisa aprender com essas dificuldades, não deixar isso acontecer nessa agenda climática aí de carbono, né? Então, realmente precisamos ou seja, a PL que está aí, ela é um guarda-chuva, né, que depois necessitará ser implementada com políticas. O combustível do futuro, por exemplo, é um exemplo, né, de uma política setorial que corrobora com o mercado de carbono. Então, algo similar deverá ser feito também no setor de siderurgia, nos diversos setores que têm um impacto importante nesse mercado, né? Precisamos ter incentivos adequados, né? Incentivos que realmente façam a diferença nesses setores. Já falei da governança, né? De transparência nesse processo de monitoramento e verificação das emissões. E repito mais uma vez também, temos que assegurar a continuidade dessa política, né? Porque certamente é uma política de longo prazo, né? Sem isso, a gente pode ter uma política de pouca eficácia, né? O, o Brasil tem alguns exemplos disso, né? Vou dar aqui um exemplo um exemplo que me vem à cabeça agora. Em 2010, mais ou menos, o Brasil lançou uma política de zoneamento da palma africana no norte do país, visando a produção de biocombustíveis, né? Dentro dessa política, dentro dessa agenda climática, em que dizia que naquele instante as terras que estavam desmatadas
elas poderiam ser utilizadas para o cultivo da palma africana para a produção de óleo e, consequentemente, de biocombustível. Isso, na época, significava 31 milhões de hectares. E dessa quantidade toda, menos de 500 mil hectares foram plantados, né, de lá para cá. Então, mostra que é uma política bem intencionada, porém, ela não teve eficácia, né, por um conjunto de desdobramentos ineficazes. A intenção foi boa, E mas a execução nem tanto, né? isso. Então, a gente não pode cair nesses erros, né? Temos que ter uma. Por isso que o diálogo é importante. Acho que o ano passado foi um ano de bastante diálogo, né, em cima desse mercado de carbono. E eu me sinto muito otimista. É um novo setor que está chegando, né? Em que oportunidades de negócio surgirão. Além dessa oportunidade de negócio, né, ainda corre o risco, entre aspas, de colocar o Brasil no topo do mundo, né? Certamente o Brasil tem vocação, né? Talvez esteja entre os três países de melhor condição para ter o maior mercado de carbono do mundo. Muito bem, a gente encerrou aqui as perguntas e agora nós vamos para as considerações finais do nosso convidado. Expedito, a palavra é sua, fique à vontade. Kelly, pois é, eu acho que eu sempre tenho dito o seguinte, essa agenda climática, né? O Brasil, ele já cumpre muito bem o seu papel, né? O Brasil, ele já tem hoje, por exemplo, uma característica de renovabilidade na sua economia que a Europa espera ter daqui a 20 anos, né? Então, nós estamos 20 anos à frente de muitos outros países. Não, eu não atribuo isso apenas às nossas condições naturais, né? Que a gente chama edafoclimáticas, mas sim porque a gente percebeu que esse setor é um setor que gera emprego, que gera renda, que gera riqueza no país, né? Então, realmente o mundo inteiro agora está valorizando essa nossa vocação. Então, a gente tem que ser criativo e inteligente de saber aproveitar esse desafio global em uma oportunidade nossa, né? Mais uma vez, faço referência ao modelo chinês, né, que nenhum outro país soube melhor aproveitar isso como uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade de desenvolvimento, né? E o Brasil tem plena condição agora mesmo eu estava conversando com um professor da Universidade da Tijuá, e que assim, essa geração dele, ele está há 35 anos na universidade, e essa geração dele viu esse processo, né? Onde há 35 anos atrás, a China partia de, um, de uma condição muito mais desfavorável que o Brasil está hoje, né? E aí, no entanto, hoje aqui estão desenvolvendo tecnologias futuristas, né? E moderníssimas nesse setor das tecnologias de baixo carbono. O Brasil tem plenas condições de fazer isso, né? Eu acho que nós estamos diante de nunca se valorizou tanto a nossa principal vocação, que é a geração de riqueza com menor emissão, né, de carbono. Acho que eu me sinto, mais uma vez, muito otimista com esse setor e muitas oportunidades virão para o Brasil e para o Ceará também. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Expedito, o Parente Júnior, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Karen. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.